Mas o que eu acho que virou uma grande vitrine são as nossas timelines. Total. Né? Toda hora nós somos impactados por alguém vendendo alguma coisa, por algum trend core da vida. Que é uma forma de você também consumir sem culpa, se você sabe que tem coisas ali também que estão acontecendo, que seja para um bem da sociedade. Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrogena Sunfresh. Com Neutrogena, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrogena Sunfresh Dan Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com Neutrogena Sunfresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre moda. E para começar a desenrolar esse assunto, a gente tem que entender que a moda é muito mais do que a maneira com que a gente se veste. É uma forma de expressão, de identidade cultural, de criatividade, de influência social. E tudo isso faz com que ela se torne um espelho da nossa cultura e da nossa sociedade. Justamente por isso, nos últimos anos, acho que a discussão e a busca por uma moda mais responsável e consciente foi ganhando força. Um dos intuitos primordiais da moda hoje é gerar uma necessidade de consumo. Então tem a nova coleção, a nova tendência, a questão de não repetir look. Por essas e outras, ela é uma das indústrias mais poluentes do planeta, consumindo excessivamente recursos naturais e produzindo toneladas de resíduos têxteis por ano. A pressão por uma produção muito rápida também leva a péssimas condições de trabalho e muitas marcas ainda enfrentam uma falta de diversidade e inclusão. Esses são apenas alguns dos muitos desafios que a gente precisa enfrentar para ter, finalmente, uma moda mais ética. Na hora de comprar roupas, você preza por quantidade ou qualidade? É possível e acessível viver sem as fast fashions? Como não cair na onda de marcas que se dizem sustentáveis, mas não fazem nada de relevante para diminuir os impactos ambientais? Para falar sobre o assunto, está aqui comigo hoje a Camille Yan. Há mais de 20 anos, ela trabalha como editora de conteúdo com foco em moda, pesquisando e cobrindo o assunto em toda a sua amplitude, tratando de temas como criatividade, comportamento, sustentabilidade e inovação. Camila, obrigada por estar aqui com a gente. Delícia estar aqui com vocês. Oba. Tá aqui no Desenrola também hoje a jornalista, comunicadora social, pesquisadora do universo da moda e uma das pioneiras da criação de conteúdo sobre o assunto no país, Luísa Brasil. Ela também é idealizadora do Mequetrefismos, plataforma de conteúdo que busca fazer a curadoria e impulsionar projetos que tenham protagonismo negro. Luísa, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa participação, estar aqui com a Cami, que é essa pessoa que durante muito tempo foi uma referência para mim. Trabalhamos ali em vários momentos, ela ainda como essa pessoa que tem muita experiência, mais do que eu. E estou muito feliz de ter essa conversa com o Summer Hunter. E é isso. Deixa eu devolver, porque claro, a Luísa também é uma musa, também referência de só coisas boas, assim. Quando eu penso na Luísa, eu penso em coisas muito legais e inteligentes e bacanas de conversar. E a gente quase nunca tem a chance de conversar junto, né, Lu? Exato, então, sempre falta esse... Tá muito legal poder estar junto aqui, falando sobre isso. Um ótimo pretexto para estarmos juntas, estou muito feliz. Que delícia. Bom, gente, a gente começou ali falando sobre essa moda ética, né? Que a gente fala muito, mas acho que muitas vezes é um daqueles tópicos ali que a gente fala o nome, mas muitas vezes não sabe muito bem o que é. Eu queria saber para vocês, assim, essa moda ética, o que é essa moda ética que a gente tanto busca? Posso falar, Lu? Pode, vai com tudo. A moda ética, ela é uma moda responsável, uma moda que não tem como única premissa o lucro. Então, ela pensa no bem-estar do meio ambiente e das pessoas. Então, ela cuida para que toda a cadeia de produção seja justa, né? Então, as pessoas, elas ganham o que elas devem receber, elas ganham preços justos, valores justos pelo seu trabalho. As formas como as roupas, as peças, os acessórios, ou seja o que for, são produzidas também…
cuidam para que o meio ambiente não sofra com essa produção, né? E acho que além disso tem uma mentalidade também de menos consumo, né? Uma coisa que luta um pouco contra o capitalismo, porque não tem como você não consumir dentro desse sistema hiperconsumista, né? Então, acho que ela atua no meio ambiente, nas pessoas e na política também. Na questão de diversidades igualdade de gêneros. Então, ela aborda muitas questões, assim. Por isso que, às vezes, a pessoa acha que é só… é moda verde, né? Moda sustentável, é só você proteger o meio ambiente. Mas não é. Ela é muito completa e complexa. Exatamente. Complementando o que a Cami trouxe, vejo muito a importância de pilares sociais dentro dessa inserção do cenário dessa moda ética, né? Que é falar sobre racialidade, sobre gênero, sobre tamanhos também. Pautas muito importantes para a gente debater o que é a inclusão e o pertencimento dentro desse mercado, para tornar também, ainda assim, essa indústria um pouco mais justa. Não, e é muito complexo quando a gente pensa, né, de lutar um pouco contra esse consumo, porque a gente vive na cultura do exagero, né? E de tudo, assim, exagero de tudo, excesso de informação, de estímulo, de consumo. A gente sempre parece que quer mais em todos os ambientes ali, né? E eu vejo esse movimento, né? Por exemplo, um guarda-roupa cápsula, né? Falando sobre esse minimalismo na moda, mas ainda é muito difícil, né? Queria saber, vocês ainda acham, assim, que essa ideia de possuir milhares de peças, de não repetir look, de quanto mais melhor, ainda é ali a principal no ramo da moda? Olha, gente, eu acredito muito num outro viés de tudo isso, que é não ter fórmulas. Eu acho que a gente encontrar um lugar muito pessoal e individual de entender as nossas necessidades. E isso, para mim, vem a partir de um lugar da educação, né? Da gente educar as pessoas a entenderem o que é essa moda. E por que eu falo isso? Muitas das vezes, quando a gente fala em armário cápsula, eu mesma sou uma pessoa na qual… debato sobre isso, tenho minhas questões, porque geralmente quem vive esse momento agora do existencialismo dentro da moda, de ter só a camisa preta e branca, né, as pessoas que estão nesse lugar, geralmente elas conseguem ter essa escolha porque elas já viveram de um outro privilégio de poder ter tudo. E agora dizer que só tem o básico, só ter o básico é importante. E, de um outro lado, existem pessoas que agora começam a fazer parte desse movimento de moda, principalmente pessoas negras que começam a se ver representadas, pessoas gordas, pessoas que falam aí sobre inúmeras formas de gênero de se vestir. E, então, nisso, buscando as suas identidades individuais, suas necessidades também. Então, como dizer para essas pessoas que o armário cápsula é o certo? E o armário cápsula, você ter poucas e boas peças, é uma coisa muito cara. É algo que você precisa gastar um dinheiro muito… uma grana muito alta. Então, assim, eu acredito que mais do que a gente dizer qual é a fórmula certa de consumir nesse sentido do ou armário cápsula, ou óbvio, não estamos aqui romantizando excessos, mas sim falando sobre, contextualizando pessoas que talvez estejam numa busca, num outro momento de moda, que elas começam a ser contempladas. Eu acho que o que a gente precisa agora bater na tecla é dessa educação, né, e desse entendimento do que é a consciência, do que são essas necessidades individuais, para que a gente não fique aí caindo a todo momento, a cada core que aparece no TikTok, né, sei lá, mermaid core, fulano core, core do core, né, para que a gente não fique refém de tudo e qualquer movimento que aparece dentro das redes. Exatamente. Eu vou falar que eu concordo 100% com a Luísa, e eu acho que também tem dois tipos de minimalismo, né? Tem o minimalismo comportamental, por exemplo, que eu não sou uma consumista, mas eu também não sou minimalista no estilo, né? Então são coisas diferentes. Meu sonho é ter um armário cápsula, gente. Nossa senhora, meu sonho descomplica, né? Assim, mas assim, não cheguei ainda nesse estágio, assim. Eu tenho de tudo, e demoro para escolher. E como eu também não fico comprando coisas, eu tenho que ficar sendo muito criativa para usar as coisas que eu tenho sem enjoar ou passar por aquela coisa… Ai, não tenho roupa, né? Mas nada como a idade. Nesse sentido, é bom, que daí a gente fica mais consciente. E também…
ouvindo a Cami, eu acho muito interessante. Quando a gente fala de armário cápsula, eu acho que muitas vezes vem para o Brasil, né, de uma maneira geral, a cultura de moda com um viés muito colonizado. Porque esse armário cápsula não tem a linguagem nossa tropical, com muitas Exato. referências estampadas. E acho também que a gente precisa sair um pouco dessas armadilhas e ciladas do que é a moda que talvez uma rede social ela reproduz e repercute, porque acaba sendo algo ditado pela cultura do norte global, né? Pela cultura de um consumo que já está muito à frente da gente em vários pontos, né? Em termos não só tecnológicos, em termos de marcas, mas também assim, eu acho que a cultura do norte global ela vive aí um outro movimento de escolha e um movimento de entender a consciência, entender esse minimalismo, tanto comportamental quanto de, sei lá, do Heide, que é a cultura escandinava, né, que ficou muito alta durante um tempo, como algo mercadológico que ela própria se beneficia. E a gente aqui só fica consumindo e reproduzindo sem questionar o quanto isso pode ser também colonizador dentro do que é uma cultura latina, uma cultura brasileira, uma cultura do sul global, que tem cor, que tem estampa, que tem o artesanato, que tem ali o barroco também, enfim, um barroco tropical, como parte da nossa história, né? Nossa, é incrível isso que a Luísa falou, porque eu nunca tinha pensado nisso, dessa coisa, né? Agora esse quiet luxury que a gente está ouvindo, né? Totalmente isso, é zero uma estética brasileira, tropical ou latino-americana, né? E qual que é o nosso quiet luxury, né? Qual que é o nosso minimalismo? Qual que é o nosso guarda-roupa cápsula, né? Que representa mesmo o que a gente vê na forma como as pessoas se vestem nas ruas. Porque até uma vez, há muitos anos, veio uma pessoa para cá de Nova York chamada Cecília Dean. Ela é criadora de uma revista chamada Visionaire, que foi por muitos anos uma referência global na moda. E um dia a gente sentou junto num desfile, eu lembro até hoje, Lu, era um desfile da Wicklow, e ele era todo branco, lindo, invernal, meio, né, que você precisa usar na neve, não sei o que. Era lindo o desfile, mas ele tinha essa característica. E ela falou, que loucura, porque eu olho aqui nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que eu encontro na rua, andando na rua, ninguém tá usando uma roupa inteira branca, chique, minimalista. Tá todo mundo de estampa, de rosa, de amarelo, de verde, né? Assim, por que vocês não fazem uma coisa assim, né? Que assuma a identidade, né? Que o país tem, assim, no estilo. E tá tão dentro da gente que às vezes a gente vê como brega o que é o contrário disso, né? Exato. Muito louco. E faz todo sentido mesmo, eu concordo super com essa ideia de… A gente fala muito sobre comprar visando qualidade ao invés de quantidade, né? E aí tem essa questão que a Luísa trouxe ali, você também concorda, Camila, de… Cara, se eu cheguei ali, se eu tenho poder de compra agora, eu quero poder comprar várias coisas. Enfim, aquela ostentação que a gente vê muito, sei lá, nos funks, por exemplo, né? Essa ostentação de ter vários tênis e ter várias roupas de marca. E tem também uma questão de que, às vezes, se eu não tenho muita grana, eu vou querer comprar mais barato para ter mais opções, né? É difícil mudar essa mentalidade. Eu fico pensando se precisa mudar essa mentalidade, sabe? Bom, eu acho assim, é complexo esse assunto, porque eu entendo completamente o apelo que o fast fashion tem, né? Quando a gente está falando de o quanto você pode gastar numa peça. Isso depende do fast fashion, porque já tem fast fashion que eu acho caríssimo, né? Mas assim, então tem o preço e tem a grade de tamanhos e tem a questão de estar muito antenado com as tendências, né, do momento, que é uma coisa que cai na caixinha da autoestima, né? E do buzz que você sente quando você compra uma coisa nova, que dura depois, né, da primeira usada, você já não sente mais. Agora, tem uma coisa do fast fashion também, que envolve essa coisa do trabalho análogo à escravidão. Isso devia ser uma coisa inegociável. Né? Então, se você há suspeitas que aquela empresa, que aquela varejista trabalha dessa forma, e a gente está pagando barato na roupa, mas porque tem outras pessoas, maior parte delas mulheres e até crianças, que estão pagando essa conta pra gente, isso devia ser inegociável, mesmo entendendo que a maior parte das pessoas no mundo só pode comprar nesses lugares, né? Mas aí, por isso que eu acho que a mentalidade que tem que mudar, é difícil a gente mudar a mentalidade do sistema, da indústria, e do nosso sistema vigente, que é o capitalismo, mas a gente tem que mudar
dentro da gente, né? A gente talvez não precise, a gente quer, mas a gente não precisa, a gente segura a nossa onda e vai achar um outro jeito. Troca a roupa com uma amiga, compra de, né? Você pega molde, manda numa costureira. Eu não sei, acho que a gente tem que ser criativo. Outras formas da gente consumir que não seja essa. Porque a gente não pode continuar alimentando, porque senão vai acabar nunca. A gente está em 2023. E tem pessoas trabalhando sob condições, assim, não humanas, assim. E para quem ainda não sabe, vale procurar e pesquisar. E é muito fácil de encontrar casos até aqui no Brasil, de varejistas brasileiras, né? Então, eu acho que é isso. O que é inegociável para você, né? Parte daí, assim. Eu acho que o trabalho análogo à escravidão é uma dessas coisas. Nossa, é irretocável o que a Cami traz. E é estar olhando para o meu passado, para o meu histórico, dentro do que eu vivi. Eu fui essa pessoa que durante muitos anos precisava, até pelo trabalho que eu tinha, com a pessoa com que eu trabalhei durante muitos anos, me sentir pertencente a um universo de moda. Então eu tinha que consumir, não era só o fato de querer, mas também ter que consumir para estar adequado em alguns momentos a algumas situações. Então eu era essa pessoa que usava muito fast fashion para atender ali uma necessidade que tinha limitações financeiras. E, óbvio, não era nesse momento, que hoje em dia tudo é core, e nesse imediatismo de 15 segundos, era uma outra relação que o digital tinha, que também influenciava, mas ainda assim era diferente, era um outro momento. Mas eu acho que realmente é muito importante a gente entender cada vez mais a cerne do problema, que muitas das vezes não está na culpa desse consumidor final, que só quer pertencer, porque a gente sabe como a imagem é um dos pilares de sedimentação da cultura de uma sociedade. Eu acredito muito que a gente precisa falar sobre a educação mesmo. E a educação, nem falo só educação de conhecimento de moda, mas sobre educação financeira, né? Trazer outros pilares de consciência para que as pessoas entendam, consigam entender até mesmo sobre o que são pessoas que trabalham em condições análogas à escravização, à escravidão mesmo, né? Que as pessoas entendam o poder do que elas estão consumindo ou das marcas em que elas estão investindo. Eu acredito muito que, assim como a cultura digital vai precisar criar institucionalizar, regulamentar coisas para que ela consiga ter um lugar mais ético, eu acredito muito que a educação, e essa educação de moda, ela vai precisar existir em algum momento, porque é isso. É insustentável a vida que a gente tem daqui a uma década. A forma como a gente está consumindo, né? E aí, independentemente do luxo ao fast fashion, né? É um planeta que está pedindo arrego, né? Não sei palavra melhor do que essa agora. Então, eu acredito muito nesse lugar educacional como uma forma da gente conseguir transformar a mentalidade e trazer essa consciência. Dentro da educação tradicional, que vai desde da gente começar a ter desde mais cedo a ideia do que é a consciência financeira, né? Essa educação financeira, até mesmo do lugar não tradicional também, que é trazer a importância de refletirmos em torno do que estamos investindo, para quê e por quem, sabe? Se é por nós mesmos ou se é para o outro, porque também esse pertencimento, às vezes, vira um lugar de aprovação que se esvazia dentro só de mero consumo, sabe? E vocês trouxeram vários pontos pelos quais eu acho que essa discussão das fast fashions, né, que esse modelo de produção, né, em larga escala e muito rápido, vocês podem me corrigir se não for isso, mas é tão complexo, né? Porque é isso, ele tem pontos muito, muito problemáticos e super negativos ali que não podem acontecer, como esse trabalho escravo, como buscar ali recursos naturais ao extremo, né, e resíduos ali, têxteis, uma quantidade muito grande, mas também tem esses outros pontos, né, de trazer esse pertencimento, de você querer fazer parte das tendências, de ter uma diversidade de tamanhos, às vezes muito maior com os modelos ali. Então é difícil também falar que a fast fashion tem que acabar, muito não é? Difícil. Eu acho que ela não tem que acabar, eu acho que ela tem que se responsabilizar, né, assim, então ela tem que acabar a forma como ela funciona hoje, né, assim, eu acho que o problema, no final de tudo, é que, assim, as pessoas que estão por trás desses negócios gigantes, querem ganhar cada vez mais,
né? E como é que eles conseguem ganhar cada vez mais? Como é que eles conseguem, né? Como é que o fundador da Zara é o homem mais rico do mundo, um dos, né? Assim, porque não, né? Não sei se ainda é dessa forma, mas assim, antigamente paga super pouco, paga quase nada, né? Vende barato, vende no mundo inteiro, essa escala gigante e ganha rios de dinheiro, mas porque as pessoas não estão recebendo pelo trabalho delas. Aí fica fácil. Né? Se você tem esse trabalho, né, acessa milhares de pessoas no mundo inteiro trabalhando para você, que não ganham, que trabalham quase por nada, né? Só para rapidamente explicar como que acontece, por exemplo, uma varejista contrata uma oficina para produzir 1 milhão de roupas. Essa oficina, ela não dá conta de produzir 1 milhão de roupas, mas ela não vai falar não. Não vou. Ela vai pegar uma outra oficina e vai terceirizar uma outra oficina para produzir 500 mil peças. Daí, essa oficina não pode pegar 500 mil peças, porque ela já também está atolada de trabalho. Daí, ela vai quarteirizar o serviço. Aí, a pessoa que está no 5º momento lá dessa cadeia é o trabalho análogo à escravidão, entendeu? Então, quando a varejista fala, eu não estava sabendo, ela sabe que funciona desse jeito. Ela não contratou essa pessoa ganhando zero, mas ela sabe que existe essa ponta. Né? Então, acho que as varejistas têm que mudar a forma como elas trabalham e aceitar sair desse lugar de privilégio absurdo, extremo, que elas têm que ganhar um pouco menos para que outras pessoas ganhem. E é para o bem da própria marca, da própria empresa dela, entendeu? Então, por isso que é complexo, porque eu não acho que… você tem um casamento, você precisa comprar uma roupa nova, você vai comprar onde? Né? Você pode pagar quanto? Né? E tem o seu tamanho, então… Você vai falar, não vai, que você está fazendo, né? Eu entendo totalmente, assim, mas é que eu acho que, como a Luísa falou, para mim, a única saída, se existe uma saída, é através da educação mesmo, assim, não tem outro jeito. Por isso que é uma coisa a longo prazo. E o que a Cami, reforçando o que a Cami trouxe, que não é sobre extinguir com esse modelo de negócio em termos de democratização, porque temos aí algo que foi realmente muito importante, essa fast fashion, que é democratizar a linguagem de moda, né? Tornar acessível não só em termos de valor, mas para uma grade maior de corpos, então isso é muito importante. Temos esse feito, sim, que foi o fast fashion que trouxe, mas responsabilizar, sim, em termos de produção, de histórico, né, de rastreamento de como é que você tem a sua cadeia em termos de impacto ambiental, e não só do pré, mas também do pós, né, do descarte desses resíduos, né, quando esse produto ele acaba, né, a vida útil dele, como que a gente faz, como que a gente repensa, como que a gente transforma isso num lixo, ou não num lixo, né, reaproveita e cria novas formas de ressignificar. Então, acredito muito que, eu acho que o papel hoje em dia de uma fast fashion é pensar em todo esse processo da circularidade da moda, desde a sua pré-produção, da contratação, até essa forma final, que é o descarte desses resíduos e ressignificação dos mesmos. Uhum. Hoje vocês ainda consomem de fast fashion, assim, muito menos? Já consumiram muito mais? Eu já consumi muito mais antes de eu aprender sobre esse universo. E eu compro para os meus filhos roupas para a escola em algumas varejistas aqui do Brasil. E também, pelo mesmo motivo, se meu filho joga futebol, todas as calças dele são rasgadas. E roupa de criança você compra, passou 1 ano… Não, na minha casa passou 1 semana. 1 semana já não dá mais. Uma semana, e o tamanho também vai crescendo, mais, né? Porque rasga, mancha. Nada que eu passe para lavar sai. Então, assim, esse é o desafio. Que, obviamente, eu não vou comprar uma roupa para ele rasgar no futebol, na escola, né? Não vou… Mas eu sou bem atenta e bem cuidadosa. Tento comprar o menos possível, fazer as coisas durarem o mesmo possível. A gente troca muito entre primos e a gente faz isso também, né? Os primos mais velhos passam para eles passam para os mais novos. A gente faz essa circulação de roupas, assim. Mas nesses casos eu compro. Eu também reduzi bastante o consumo de fast fashion, mas ela ainda faz minimamente parte da minha vida, mas de uma forma muito diferente. Porque se antigamente eu tinha aquela passadinha na loja para dar aquela olhada tentadora e sedutora, na qual você nunca sai sem uma sacola, hoje em dia eu tenho um olhar mais objetivo. Olha, eu preciso de uma camisa branca. Por exemplo, uma camisa branca é algo que…
eu tenho recorrência porque eu gravo, eu uso para bastante coisa, e também temos a questão da negra e a base, né? Eu sempre mancho Nossa, sim. de uma forma que é assim, gente, catastrófica. Eu não sei, eu tento botar, juro pra vocês, já levei o assunto pra outro lugar. Eu tento botar ali um fixador, mas eu sempre sujo muito minhas camisas brancas. E aí é algo que eu já vou objetivamente. É uma camisa branca que eu preciso, vou ali, consumo e volto. E também não fico com essa coisa de, vou dar uma espiadinha, porque eu me conheço, eu também não vou criar esse monstrinho na minha cabeça de querer consumir algo sem nenhum propósito ou sem nenhum motivo. Então, é algo que é muito objetivo, assim, dentro das minhas vontades, o que eu quero, o que eu preciso, atende ao meu bolso, vou lá e consumo. E sugiro que façam o mesmo para poder não cair em tentações e ciladas sedutoras em termos de consumir dentro da fast fashion. Muito bom. E o que a Cami falou também é muito bacana. Eu tento sempre priorizar o que o nosso varejo nacional pode nos proporcionar, porque existem vários estudos dentro de inovação, dentro de materiais, dentro de modelagens, que hoje em dia coloca o trabalho das fast fashion brasileira em outro patamar do que era 10 anos atrás. Então, priorizar a indústria nacional também é algo bastante importante do meu lado. E sabe o que também? Eu acho que assim, tá tudo na internet, tá tudo online. Então, se você compra em tal loja, em tal, né, varejista aqui no Brasil, entra lá, vai ver, né, quais são os tópicos que eles têm trabalhado em relação, né, à melhora da sociedade e do ambiente. Porque essas redes, elas têm projetos, mas a gente precisa acompanhar e questionar se elas ainda estão implementando, né, assim, se elas ainda estão fazendo. Então, tem muitas coisas legais que as redes de fast fashion fazem hoje, mas obviamente nunca são suficientes, né? Mas a gente tem que entender quais são esses projetos e ver e checar se elas estão fazendo. Acho que é uma forma de você também consumir sem culpa, se você sabe que tem coisas ali também que estão acontecendo, que seja para um bem da sociedade, né? Acho que é a pesquisa, né? Eu acho que é isso que a Luísa falou, né? Você passa ali na loja, olha, compra alguma coisa. É algo tão dentro do nosso dia a dia, muitas vezes, que o difícil é ter esse ímpeto de pesquisar antes, né? De transformar aquilo numa coisa mais não tão natural e questionar, né? Acho que esse primeiro passo que às vezes é complicado, né? De tirar da rotina ali de algo que você sempre, toda semana está passando ali comprando alguma coisinha, né? Existe essa cultura, esse hábito, e também, assim, para além do você circular, que hoje em dia a gente até circula menos, nessa coisa de rua, de olhar para ficar vendo vitrine, enfim, eu pelo menos mudei bastante essa relação. Mas o que eu acho que virou uma grande vitrine são as nossas timelines. Total. Né? Toda hora nós somos impactados por alguém vendendo alguma coisa, por algum trend core da vida, algum movimento, algo que dizem que é a próxima tendência, que é o próximo momento, e todas essas chamadas, né, elas são muito violentas, porque é a todo momento falando de algo que você não pode deixar de ter, aquilo que você tem que ter, aquilo que você vai usar ou que você precisa vestir. Então, assim, a gente precisa se proteger. E aí, né, como que eu falo isso? Como que a gente se protege, né, de todo esse bombardeio de estímulo? É a gente se entendendo cada vez mais, entendendo o que é a nossa vida, o que faz sentido pra gente, e entendendo também até em termos éticos, em termos de valores, quais são as marcas que dialogam com o que eu me proponho a ser enquanto pessoa. Eu acho que esse questionamento ele é muito importante, porque o que eu vejo muito ultimamente, eu vou fazer esse recorte agora, não do fast fashion, mas até no luxo, né, no segmento luxo, que é muito sedutor, que muitas vezes marcas com um histórico racista, com um histórico xenofóbico, com um histórico transfóbico, com históricos, assim, muito tristes em termos de moda, são usados por pessoas que a marca em si, ela tá ali detonando esses corpos. O diretor criativo, os estilistas estão ali criando declarações falando que eles não querem que essas pessoas vistam. E por que existem pessoas que ainda estão fascinadas por essa marca só porque é uma marca de luxo? Né? Porque falta um entendimento, falta uma pesquisa, falta um aprofundamento de entender aonde que você compartilha, com quem você compartilha os seus valores. Então, acho que também o que a gente veste diz muito sobre as condutas éticas, morais e valores que a gente compartilha para o mundo. E aí, isso realmente a gente precisa
pesquisar, a gente precisa aprofundar, a gente precisa entender o que essas marcas querem compartilhar, sabe? Nossa, eu acho excelente o que a Luísa está falando, porque é total, concordo 1000%. E tem uma coisa, né, Lu, que a moda tem memória curta, né? Então, eu acho que uma coisa é você não saber que aconteceu, né, que uma marca, enfim, causou, ofendeu um determinado grupo aí da sociedade. Você não sabe, ok, a gente se aprende, né? Uma hora você vai ficar sabendo. Outra coisa é você saber e continuar validando aquela marca. Eu fico louca com isso quando acontece. Assim, eu falo, como é que você tá indo nesse evento? Como é que você tá vestindo essa roupa? Você não lembra que aconteceu? Tipo, você acha que mudou? Você acha que o cara simplesmente não pensa mais assim, né? Então, é complicado mesmo. Sim, eu acredito até num lugar de reconfiguração, de perdão e de entendimento de como você erra ali no passado e você propõe aí estruturas que, enfim, que reparem, né, o histórico, os erros do passado. Mas eu vejo como aqui no Brasil, principalmente, o mercado, ele, eu posso falar que é canalha. Assim, essa palavra é forte, mas é canalha, porque a gente vê como essas manobras são feitas para justamente colocar esses corpos mais vulneráveis à mercê de marcas que são contra elas. Né? E assim, aí eu não vou culpar, talvez, uma mulher trans ou uma pessoa negra que está ali, talvez, vestindo, mesmo entendendo que tem esse histórico terrível, porque aqui ela acaba sendo vítima de todo um sistema muito complicado que enfim, são as arenas. E aí, quando eu falo das arenas, né, das arenas de inclusão, que é o espaço para apenas um. Então, a gente fica aqui assim, se debatendo, se degladiando por coisas muito mínimas e por condições muito básicas de trabalho, de inclusão dentro do espaço de moda, sendo que essas marcas já sabem com quem elas estão jogando, sabe? Quem são os corpos que elas estão envolvendo. E isso não é porque é bonzinho, porque é filantrópico, é filantropo, né? É porque, de fato, faz parte da estratégia, faz parte do game, essa manipulação de corpos mais vulneráveis dentro da estrutura de moda. E é querer um poder de consumo ali, que a gente sempre fala, né? E eu acho que na moda a gente viu muito isso, né? A gente, nos últimos anos, assim, teve uma maior pluralidade de corpos, tanto na produção de roupas, né, mais tamanhos sendo feitos, e também nas passarelas a gente viu muitas pessoas com corpos muito diferentes dos que a gente via ali, né, daquela magreza ali, que era aquele padrão, desfilando, e isso constrói todo um imaginário, né? Só que nos últimos anos também a gente vem falando do movimento contrário, né? Nesse último ano, principalmente, muita gente falou, olhando os desfiles de moda ali, que a magreza voltou ali para a passarela e essa diversidade sumiu um pouco, né? E aí eu acho que fica essa questão, né? Foi só uma jogada de marketing? A gente está avançando ainda a passos pequenos ou não? A gente deu essa regredida nesse sentido? Olha, a magreza está sendo simpática, porque é muito… extrema, né? É surreal. É muito… E assim, é engraçado porque isso é um filtro que algumas pessoas da moda têm, né, a vida inteira, a história inteira da moda, as pessoas têm esse filtro que elas olham para uma pessoa numa magreza extrema, não saudável, e acham aquilo bonito. É um jeito de olhar o mundo para mim isso, entendeu? Do mesmo jeito que elas vão achar aquilo bonito e saudável e acham bacana você colocar aquela imagem para o mundo inteiro ver, especialmente jovens mulheres e adolescentes até, elas também vão achar outras coisas normais que não são nem um pouco normais, né? E que não são nem um pouco legais. Então, eu fico impressionada com as pessoas que ainda não conseguiram trocar a lente, né, assim, e entender que aquilo não é legal, que aquele exemplo não é legal, né? E acho também, né, Lu, não sei se você concorda que a gente está… Eu sinto que a gente está voltando para um momento muito conservador dentro da moda. Eu tô um pouco de medo, apesar de que eu não gosto dessa palavra, de usar essa palavra, que a gente acha que tem que ser corajoso e sempre combater, mas eu tô vendo de pouquinho em pouquinho, a gente está voltando para uma coisa mais conservadora que não é legal e que a gente vai andar vários passinhos para trás, mas que eu acho que também é um reflexo dos governos de direita que, né, entraram ao mesmo tempo em vários países, inclusive aqui no Brasil, que é isso, tem um reflexo isso lá na frente, né? E a gente na moda a gente está começando a ver muito claro isso.
Concordo com a Cami total, era um ponto que eu queria também trazer aqui, abrir desse conservadorismo da moda, né? A gente entende movimentos a partir do que as imagens trazem como símbolo pra gente, né? E aí nada contra uma das maiores modelos, né, de uma geração brasileira como a Gisele, mas eu acho que a imagem dela, aí gente, não é nada contra a Gisele, pelo amor da deusa, né, que fique bem nítido isso, mas assim, a imagem da Gisele, a imagem que os anos 2000 como um todo representa ali pra gente, e como isso é repercutido agora pelo lugar mais comum do varejo de mainstream, né, pelas grandes marcas varejistas do país, isso define muito sobre o que a gente idealiza em termos de consumidor, né, que é a mulher branca, loira, com um arquétipo do norte global, né, e a gente acaba deixando para trás aí tudo que foi conquistado em termos de inclusão, em termos de pautas, em termos de discurso, tá? Eu fico muito preocupada com isso, sim, é uma preocupação, porque 3 anos após George Floyd, a gente vê aí, de novo, uma gratuitização dos corpos negros dentro desses espaços, e fica muito nítido, ou também entender que como se fosse o corpo mais barato desse mercado. E também entender como as estratégias, iniciativas em torno da inclusão, ou até mesmo uma preocupação mínima que marcas tinham aqui no país para que isso fosse reparado, o como isso está esmilinguindo, isso está assim, caindo entre os nossos dedos. Tá? E eu vejo isso assim, muito nítido, não só imageticamente, tá? Mas também em termos de rede social, em termos de trabalho, em termos de campanha, que minimamente as pessoas queriam ali ter um set, ter um trabalho nas quais a gente conseguisse recontar um pouco do que é esse Brasil, e hoje em dia essa preocupação não acho que esteja tão inerente. Vejo sim pessoas que seguem engajadas, seguem conscientes, seguem aí querendo transformar esse mercado, mas por um outro lado eu entendo também que essa parábola do George Floyd, e aí eu tô pegando muito o contexto racial, porque é onde me cabe muito, eu vejo como essa parábola tá assim, em franca e queda, assim, sabe? Expansão não, desculpa, tá em queda livre, sabe? É muito triste acompanhar esse conservadorismo, sabemos do contexto sociopolítico do país para que isso tenha acontecido justamente agora, né? Mas, enfim, vou tentar seguir aí com o copo meio cheio, assim como eu vejo a Camila também e outros nomes muito importantes, tentando provocar, tentando questionar, e não só com o lugar da teoria, mas pegando pela mão de pessoas que podem chegar junto e fazer algo transformador ainda dentro do mercado de moda nacional. Uhum. E é isso, muito dessa diversidade em várias áreas, né? Que, enfim, pra gente ter diversidade ali no que chega pra gente, é preciso ter diversidade lá dentro, né? Nos cargos ali de poder, enfim, que tem realmente poder de decisão maior, né? E aí na moda, por mais que a maior demanda seja feminina, por exemplo, os lugares ali, daquelas grandes cadeiras dessas empresas que a gente falou já, dessas modas de luxo, são ocupadas por homens, né? Majoritariamente, assim. E queria saber como vocês, mulheres, e a Luísa como mulher negra, se veem como mulheres pesquisadoras nesse cenário da moda que, infelizmente, lá em cima ainda é muito masculino, né? Essa coisa que a gente fala, né? Que assim, patriarcado é uma palavra já tão cansada hoje, mas é um pouco… É um pouco isso, assim, que faz parte desse conservadorismo, né? Então, teve uma mudança aí dessas cadeiras, que mulheres saíram, entraram homens, e aí as pessoas questionam, mas não importa se é homem ou mulher, não importa se tem talento. Daí eu até escrevi um artigo questionando, mas quem vê talento vê gênero? Porque às vezes você tem que ver os dois. Né, assim, você não pode… vou escolher o mais talentoso. O mais talentoso é um homem branco, entendeu? Tipo, não é assim. Não vai você fazer tem que ver mudança, tudo, provavelmente. sabe? Você tem que pesquisa melhor, né? Chama mais gente, chega até mais gente. A moda é uma indústria feita por mulheres, sustentada por mulheres. São as mulheres que compram mais, as mulheres que produzem mais, que trabalham mais, que são, né, mais as profissionais, desde costureiras ou, né, vários cargos da indústria toda. E só que aí chega na hora desses lugares, a maior parte das cadeiras quem ocupa são os homens.
né? Então também tem toda essa coisa de lugar de privilégio. É uma irmandade, assim, né? Uma coisa entre eles, assim, né? Que é muito difícil, que é um padrão que é muito difícil de você quebrar. Que nem quando a Lu estava falando do George Floyd, né? Que daí eu acho que a morte do George Floyd, ela impulsionou ali uma virada rápida até na moda, de uma consciência, né? Que as pessoas começaram a ter, mas que agora estão destendo. Né, sabe, que acontece? Ou você pensa de um jeito, ou você não, sabe? Ou você é consistente, né, com seus valores, ou não. Né? Então, acho que essa coisa do conservadorismo também passa também por essa questão do gênero. Né? A gente está vendo os homens pegarem todos esses lugares de volta para eles, que já tinham sido conquistados por muitas mulheres. Né? Verdade. Eu também fiz um conteúdo, Cami, sobre esse ponto, mas pelo viés menos das lideranças executivas e mais pela liderança criativa. Porque volta e meia o que acontece quando a gente fala de diretoras mulheres, e muitas delas deixaram alguns cargos dentro de grandes mesões de moda nessa última temporada, muito do que fala-se nossa, mas ela não é inovadora, ela não é inventiva, ela não é criativa, gosta do trabalho de ciclano. E aí, quando a gente vai questionar o que foi feito, o que foi produzido por essa mulher enquanto diretora criativa, ela simplesmente entendeu as necessidades do que é a vida de uma mulher real, óbvio, com muitas aspas, dentro do imaginário do luxo. E para um diretor criativo homem, que aí, independentemente das questões afetivas que ele venha a ter, está ali idealizando a performance do que é uma mulher. A performance do feminino que é posta ali na passarela, né? Então, assim, e isso é muito diferente, porque entender as nossas necessidades parece que é sem graça, parece que é uma moda boba, mas não, é coisa mais genuína que talvez esse momento que a gente tenha da moda, ela consiga ter, que é ser sensível a uma mulher que já é muito cobrada a todo momento de muitas coisas, né? Agora, essa mulher ser cobrada, ainda ter que performar o feminino com salto alto, com um decote, com uma fenda, sendo magra, alta, rica, bem casada, com 2 filhos, né? Muitas das vezes é essa performance do feminino que as pessoas se sentem atraídas enquanto moda, e aí a gente acaba também perdendo os nossos lugares criativos, porque parece que é sem graça simplesmente ser mulher. Nossa, arrasou. E assim, realmente o olhar feminino sobre a mulher e o olhar masculino sobre a mulher. Porque, historicamente, o homem costureiro, estilista, sempre prendeu a mulher. Corset, né? Corselet, aquela coisa apertada que a mulher não podia respirar, tinha que sentar reta assim. Estileto, né? Aquele salto agulha, as lingeries todas, assim, os corpetes, as coisas super acinturadas, a roupa justa, os decotes, as fendas, a coisa assim. Isso é uma visão masculina. Talvez se nunca tivesse homens para desenhar, talvez a gente nunca tinha feito coisas assim, né? Exato. Porque a gente sabe quanto a gente sofre quando a gente está numa roupa assim ou num sapato assim, né? Sim. Só uma passagem rápida, eu lembro que eu tinha num período da minha vida, eu morei em Londres, eu me montava, eu saía de casa parecendo uma drag, assim, porque eu usava peruca, plataforma, não sei o quê. E a gente andava a cidade inteira de madrugada, e eu com aquela plataforma, gente, de muitos centímetros de altura. E aí chegou um dia que eu falei assim, quer saber? Eu vou parar eu não quero mais sofrer, porque chegava em casa com o pé assim, ardendo, não conseguia encostar o pé no chão. Comprei uma sapatilha, pus na bolsa, e aí, tipo, às 3 horas da manhã, quando eu não aguentava mais pisar, e a gente ainda tinha longas baladas para percorrer, eu tirava da bolsa minha sapatilhinha e guardava a plataforma. A primeira vez que eu fiz isso, meus amigos todos ficaram muito decepcionados, porque eles... Parece que eu era uma super-heroína e aí tinha virado a gata borralheira, sabe? E eles, de verdade, eles não acreditam. Fiquei constrangida que eles fizeram uma cara de decepção quando eles me viram tirar o salto, né? Eu falei assim, por que você não tenta andar 4 horas de madrugada com esse salto? Sim.
E a gente falou ali em alguns momentos também da tecnologia, né? Que eu acho que mudou muito, tudo, né? Basicamente, a nossa relação com o mundo mudou muito, né? Queria saber de vocês, assim, quais os principais pontos vocês veem que a tecnologia, as redes sociais, né? Mudaram ali na moda. A gente fez um episódio sobre ansiedade algoritmo, que aqui a gente falou muito sobre isso, né? Você procura uma vez uma jaqueta, às vezes você até desistiu de comprar a jaqueta, mas ela vai te impactar ali 480 vezes, né? Olha, eu consigo entender que existe um lado positivo, inicialmente, do movimento que foram as redes sociais e a internet, porque foi um púlpito extremamente importante para que existisse uma pluralidade de vozes dentro da moda. Porque, em um dado momento, no Brasil e no mundo, né, só os veículos, os grandes títulos não davam conta de contar a realidade de um país, e muito disso, em muitos casos, era importado, tudo era extremamente importado de fora. Então, assim, a gente só dava amém e vivia ali as tendências propostas pela Semana de Moda de Paris, Nova York, Milão e Londres. Então, eu acho que a moda, quando ela começa a se democratizar, e aí a cultura do street style passa a penetrar ali no nosso imaginário de pessoas reais vestindo moda, e aí a rede social começa a ser o púlpito, começa a ser o alto-falante de pessoas que talvez não tinham enfim, não tinham essa possibilidade mesmo de comentar suas dores dentro desse espaço. Eu acho que teve esse ponto que foi muito bom e muito positivo da internet. E para um outro que acaba… tudo isso também vira um certo produto também, né, do meio. E aí a gente precisa ficar atento. O quanto o empoderamento ele virou um produto desse meio. E a moda, o mercado de moda e o mercado de beleza são ferramentas muito, muito eficazes, né, para produtificar, para tornar isso consumível dentro de muitas esferas. Então, eu acredito que esse é o lado vilanizado da coisa, né, do como a gente, ao mesmo tempo que de um lado a gente pluralizou, ganha voz, e do outro, isso virou um produto que quem está lucrando de verdade com esse girl power, black power, gay power, fat power, enfim, body positive power, né? Quem lucra de verdade com isso tudo? Né? É um questionamento que a gente precisa sempre ter em mente. Super. Total. Nós viramos o produto, né? Todo mundo que tem uma rede social hoje em dia é um produto, né? Assim, a nossa atenção virou uma commodity, assim, né? Porque o tempo que a gente está lá olhando, a gente está olhando também os anunciantes, a gente também está escolhendo passar o nosso tempo nas redes sociais. Mas eu concordo que tem muitos benefícios, muita coisa legal surgiu de tudo isso. Quantas coisas, né, Lu, legais a gente já não viu, né, nas redes sociais. A gente, pela primeira vez, a gente descobriu lá. Né? Agora, eu acho também que para os pequenos empreendedores, assim, né, você poder vender pelo WhatsApp, você poder vender pelo Instagram, pelo Facebook, de uma forma profissionalizada, né, customizada, eu acho que abriu, assim, isso, assim, para mim foi um divisor de águas, porque antigamente você tinha que ter uma loja num lugar bacana, caro, uma loja que vai custar um aluguel, vai custar 1000 contas, que nem sempre vai se pagar. Não só uma loja, mas quanto mais lojas você tinha, mais importante e bacana você era. Hoje em dia, você não precisa ter loja nenhuma, nem site você precisa ter. Você tem um bom Instagram, né, uma coisa bem funcional, bacana, bem feita. Você vive com o Instagram, você vende pelo WhatsApp, vende pra caramba pelo WhatsApp, eu vejo as pessoas comentando. Né? Então, essas novas ferramentas foram muito boas para o surgimento aí e para as pessoas conseguirem viver do que fazem, poder oferecer, seja roupa, seja comida, né? Então, eu acho que isso também é um outro lado que é muito positivo. Para finalizar o nosso papo, a gente passou ali em vários momentos na sustentabilidade, né? Que eu acho que, enfim, é isso. É uma questão central, porque, como a Luísa falou, hoje a gente não está dando mais conta, né? O planeta não está dando mais conta. Queria saber como vocês enxergam o mercado da moda nesse cenário, iniciativas legais que vocês têm visto, saídas legais e que não vão ali para o que a gente conhece como greenwashing, né? Que são essas empresas que dizem que são ali verdes e tal, mas não estão fazendo nada para mudar efetivamente, né, o cenário que a gente está. Tem um grupo, uma iniciativa chamada Far Farm, que é de um brasileiro, mas ele trabalha com ela globalmente, que ele trabalha com
agroflorestas têxteis. Agrofloresta têxtil. Então, ele faz toda a triangulação assim, de uma empresa de moda que quer um algodão orgânico ou outras coisas, né, que podem ser plantados nessa agrofloresta. E cuida de toda a cadeia, né? Desde a plantação, desde o cuidado com as famílias que são responsáveis por aquela plantação, até a extração e aquilo virar um material, né? Um tecido, alguma coisa assim. O trabalho deles é muito, muito, muito bacana. Todo é completamente sustentável. Assim. E aí tem um outro que eu adoro, que chama Instituto Alinha, que é uma pessoa que tira as costureiras e os costureiros da situação de trabalho análogo à escravidão, quando tem aqueles resgates da polícia, né? Então, ela tira eles de um momento de invisibilidade profissional, né? E aí tem 6 meses de trabalho para criar um CNPJ, para arrumar a oficina de trabalho, para que seja um lugar seguro para trabalhar. Então, vai ter extintor de incêndio, vai ter uma cadeira adequada para ela sentar, para ter ficar horas na máquina. A coisa elétrica também, né, sem causar nenhum risco. Então, são pessoas, dessas pessoas que na verdade, têm essa mentalidade de melhorar o mundo, né? E elas usam essas ferramentas que elas têm para fazer isso. Super bacana. E também eu ia destacar o trabalho do Fashion Revolution no Brasil. Boa. Né? Que, enfim, é uma organização sem fins lucrativos e que tenta de alguma forma não, de muitas formas importantes, trazer aí uma cadeia de moda mais justa, mais economicamente viável dentro do que é a sustentabilidade, não só para as grandes marcas, mas também para essa produção de costureiros, de emissão de carbono, enfim, todo um lugar que às vezes são os bastidores e que fica invisível para o grande público. A Fashion Revolution é um lugar que repensa toda essa estrutura. E é muito importante a gente ver que isso está acontecendo no Brasil, gente, não está longe, não é distante, é aqui e é muito possível. E aí tem outros nomes também que... Aí, enquanto comunicadores que trabalham em torno da moda, que é Giovanna Nader, que é um nome super bacana também. Temos aí também o André Carvalhal, que sempre cria aí provocações em torno da indústria de moda, e até mesmo estilistas, que aí quando eu falo de não só sustentabilidade, mas da forma como de fato cria o seu produto e que merece aí destaque e atenção, como a Isaac Silva, que faz aproveitamento também em algumas criações de tecidos e tecidos de raízes africanas, para que se torne mesmo algo culturalmente bonito, né? Para a gente tirar daquele estigma de que peça sustentável ou economicamente consciente, ela precisa ter ali um certo padrão, aquela coisa que é muito... o artesanal ali, mas aquela coisa bem inicial. Não, existe toda uma profissionalização desse mercado que entrega coisas bonitas, interessantes, com história, com beleza. E isso que a gente precisa bater nessa tecla também. É porque as pessoas acham que uma peça... sustentável, ou ela é em tons terrosos, ou ela tem uma estética hippie, né? É isso que elas acham que ela tem. Exato. Tem muita coisa acontecendo bacana dentro do mercado que é bonito, é interessante, é sedutor aos nossos olhos. E aí, para finalizar mesmo, acho que o episódio inteiro é sobre isso e dá pistas sobre isso, mas queria saber, assim, quais caminhos vocês pensam para criar uma moda mais ética, sustentável e inclusiva? E aí tem, eu acho que várias pontas, né, dos consumidores, das empresas e de uma regulamentação, né? É isso, né, que a gente já falou, que é a coisa da educação, desse conteúdo ele tá mais acessível. Então, ele tem que ser uma coisa obrigatória em todas as faculdades de moda e design, arte, né, acho que todas as faculdades de expressões, assim, culturais, ou não, ou de repente todas as faculdades e escolas, né? Da mesma forma que a gente tem que aprender desde pequeno a reciclar o lixo e tudo, também a gente pode aprender educação sexual, educação financeira, educação, né, relacionada à sustentabilidade, porque no final das contas, tudo diz respeito ao mundo que a gente vive, né? Se a gente quer prolongar a nossa existência aqui, porque se alguma coisa vai acabar, não vai ser o planeta, vai ser a gente, né? Então, eu acho que é isso, essa educação desde o começo, em todos os nossos âmbitos profissionais, dentro de casa e na escola.
da parte que me cabe, entender essa cultura da educação financeira. Para mim, eu acho que diz muito sobre todas as relações que a gente tem com o nosso poder mesmo, não só de compra, mas de entender quem a gente investe, qual a importância da gente, do nosso dinheiro, para onde ele vai, para o que ele vai. Eu realmente acredito que isso é um pilar muito básico da educação, que seja da educação infantil e de base, para que a gente construa adultos mais conscientes e com menos necessidades de estímulos, sabe? Porque não é sobre não consumir mais nada, não é sobre comprar, porque isso não é o que a gente prega, não está nesse espaço. Isso também não vai acontecer, porque necessidades surgem ao longo da vida. Mas é sobre como que a gente constrói essa necessidade e a partir do quê? Né, dentro de uma sociedade que é tão excludente, a gente ter um pouco mais de consciência de como a moda, sim, pode ser essa ferramenta de pertencimento, de entendimento, de autoconhecimento, mas também entender que a gente não precisa ficar refém apenas disso para pertencermos ao mundo. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todas as convidadas que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida mais leve e ir em busca do sol o ano todo. Bom, gente, a primeira pergunta é: o que vocês curtem fazer para relaxar? Eu prefiro ficar sem tela alguma. Tudo que eu posso transformar em analógico, eu transformo para relaxar. Inclusive, eu tô com uma câmera analógica para justamente, sei lá, ter registros muito especiais e até mesmo criar esse poder da síntese que com o celular na mão, a todo momento a gente quer tirar foto de tudo, vários anos. Então, eu acho que esse analógico, ele dá um lugar objetivo pra gente, no qual a gente exercita a nossa subjetividade. Eu gosto de ir para casa de amigos e amigas, e ficar perto da natureza também me ajuda a relaxar. A praia mais incrível que vocês já visitaram? Eu fui numa praia esse ano, numa ilha de pescador em Paraty, que era uma praia que eu nem sei o nome, mas é uma praia muito pequena, deserta. E uma das coisas mais lindas, uma das praias mais lindas que eu já vi na vida, assim. Eu não sei nem… É até bom não dizer o nome, porque assim ninguém vai. Ela continua desse jeito. Olha, as praias de Rio, do Alter do Chão. Ali do Rio Arapiuns, né? Eu fiz uma viagem em 2017 que a gente desceu de barco o Rio Arapiuns todo. Pegamos ali um circuito amazônico lindo, vivemos dias de sol, de tempestade, e aquilo foi muito especial, né? Ficar num barco com um monte de gente, em convívio, coletivo, enfim, aquilo foi uma experiência muito bonita. Então, assim, não tem um nome específico, mas as praias de Rio de Arapiuns eu vivi coisas muito legais. Se vocês pudessem escolher um lugar no mundo pra estar agora, qual seria? Eu queria estar num spa chiquérrimo, no alto de uma montanha nos Alpes suíços. Que tal? Maravilhoso. Queria uma praia na Tailândia. Você tá bem simplesinha, você viu? Basiquinha. E a última é a tradução de verão perfeito pra vocês. Ai, longe do sol e do calor. Eu detesto verão. Chocada. Não sou uma Summer Hunter, gente. Sorry. Engraçado, eu acho que é praia, sol, me desconectar da realidade do celular, assim. Aqueles 15 dias de férias do final do ano, que é pra mim a coisa mais luxuosa que eu tenho na vida. Uma delícia, tá chegando. Tá chegando. É isso, gente. Queria agradecer demais vocês pelo papo. Obrigada. Foi uma delícia. Obrigada, Lu. Adorei te encontrar. Cami, eu amei também nossa troca. Eu amei o que a gente conversou aqui. Obrigada, gente. Um beijo, obrigada. É isso, gente. Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Todas as informações do episódio vão estar aqui na descrição. Sigam o Desenrola, conheçam nossas outras redes do The Summer Hunter. E é isso, até a próxima.